Meus irmãos, que a graça do Senhor seja conosco. Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Dando continuidade à exposição do capítulo 4, os versículos de 25 até o versículo 2 do capítulo 5. Efésios 4, verso 25 até o verso de número 2 do capítulo 5. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Vamos orar? Pai, dá-nos a Tua graça nesse instante de podermos compreender a Sua palavra, haja vista de que agora ela foi lida com esse santo propósito da pregação. É bem verdade que já ouvimos a Sua voz nos outros textos, entretanto, nesse momento, a promessa é de que o Senhor nos edificará, nos assistirá em nossas necessidades, fará com que a sua doce voz seja ouvida de modo mais claro, nítida, a fim de podermos não apenas ouvi-la, mas também recebê-la no coração, guardá-la dentro de nós e frutificar conforme a própria palavra, para a glória do Teu nome, para nosso próprio bem na nossa caminhada cristã. Então, sê conosco e dá-nos a Tua bênção de podermos ouvir o Senhor pelo texto lido que agora será pregado. Se apiede então desse Seu servo, tenha misericórdia, minhas falhas, pecados e fraquezas não se tornem em impedimentos para que o Teu povo ouça a Sua voz. Pelo contrário, poderosamente pedimos ao Senhor que o Espírito Santo, o ministro por excelência, fale então a nós, mesmo a despeito das fraquezas desse Teu servo. Em Cristo ouve-nos e atende-nos, pois em nome dele é que oramos. Amém. Amém. Os irmãos devem lembrar que nos últimos 2 domingos eu expus os versos de 25 a 29. E eu tratei, naquelas 2 ocasiões, sobre a questão da falsidade, a questão da ira, a ira pecaminosa, os seus efeitos, suas consequências, sobre a questão de dar lugar a Satanás. Também tratamos sobre não furtarás, o 8º mandamento, e vimos qual é o princípio que o Senhor estabeleceu para nós, seu povo. Também tratamos sobre a questão das palavras, da responsabilidade que nós temos de nos edificar uns aos outros mutuamente, pela forma com que nós falamos
e vimos então, à luz da palavra de Deus, como é que nós podemos nos edificar mutuamente, falando então com sabedoria, falando a própria palavra de Deus nos momentos necessários. Bom, a parte final então do texto é essa, que é do verso 30 ao verso 2 do capítulo 5, e o apóstolo Paulo, depois de nos advertir sobre falar o que convém para a edificação, então o apóstolo diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristecer o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo está fazendo uma citação do profeta Isaías, capítulo 63, os versos 9 e 10, os irmãos depois podem ler. E naquela ocasião, o povo de Deus estava entristecendo o próprio Espírito, comportando-se de modo rebelde para com Deus misericordioso que lhes assistia, curava, salvava. Mas a resposta do povo era uma resposta rebelde, em rejeição, em oposição ao Senhor. E então o profeta Isaías recebe a revelação de Deus, dizendo que o Espírito Santo era entristecido por aquele comportamento rebelde do povo para com o próprio Deus, para com a sua misericórdia. Mas, talvez, e eu creio que muitos já devem ter ouvido, algum tipo de pregação nesse texto, e é possível que os irmãos tenham ouvido sobre entristecer o Espírito. E então eu irei tratar, a princípio, sobre o que é entristecer o Espírito. Depois, eu irei tratar sobre as consequências desse entristecer do Espírito. E depois, eu tratarei sobre o que devemos fazer para alegrar o Espírito Santo. Então, o apóstolo dá uma ordem, lembrando aquela estrutura tríplice que eu mencionei alguns domingos atrás, que é seguida por Paulo. Uma exortação negativa, não faça isso. Uma exortação positiva, faça isso. E uma razão para o porquê de fazer assim. Então, o apóstolo disse: não entristeçais o Espírito de Deus. Faz a citação de Isaías. E o que significa então esse entristecimento? Alguns podem achar que entristecer o Espírito significa cometer alguns pecados dirigidos exclusivamente ao Espírito, como, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse tipo de entendimento é errado, porque um crente não pode blasfemar contra o Espírito Santo, porque se ele blasfemar, ele não é crente, haja vista de que esse é o único pecado que não dispõe de perdão. Então, o apóstolo não está tratando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. O apóstolo está tratando, dizendo o seguinte: o Espírito Santo é Deus. E como Deus, todo o pecado que é cometido pelos crentes o atingem, o afetam nesse sentido. O Espírito Santo não é uma força como querem os adventistas, ou os testemunhos de Jeová, ou os mormons, os mormons e os testemunhos de Jeová, que negam a doutrina da Trindade. O Espírito Santo não é uma força, não é uma inclinação de Deus, mas é uma pessoa. A prova disso, então, é que Paulo nos diz que ele se entristece à medida que ele vê os seus crentes, aqueles a quem ele habita, cometerem pecados ou comportarem-se soberbamente, grosseiramente contra ele mesmo, que age com misericórdia e graça em nossas vidas. Então, entristecer o Espírito Santo nada mais é do que o comportamento pecaminoso dos crentes. Qualquer tipo de pecado, ele é e causa entristecimento ao Santo Espírito. Mas o que o apóstolo está dizendo é: não entristeçais o Espírito. Ele não está falando da casualidade do pecado na vida do crente, que entristece o Espírito.
Ele está falando do crente que propositalmente peca e desta forma entristece propositalmente o Espírito Santo. Então, entristecer o Espírito nos moldes desse texto é exatamente quando nós nos comportamos em oposição ao Espírito. É quando nós nos comportamos contrários, em rebelião à ação do Espírito Santo em nós. E isso se dá de toda sorte de pecados ou obras más, algumas já tratadas nos capítulos anteriores e outras que nós trataremos nos capítulos que virão. Mas o certo é, então, que toda obra má, todo pecado é contra Deus, é contra o Espírito, porque Ele é Deus, e então o entristece. Então o apóstolo adverte os crentes dizendo: não hajam deliberadamente, não hajam propositalmente, não hajam com intenção em seus corações para com o pecado, porque vocês deliberadamente irão entristecer o Espírito Santo. Ora, quando nós pecamos deliberadamente, a Bíblia diz que existem os pecados de ignorância e os pecados de conhecimento, aqueles que conhecem mesmo assim decidem pecar. Quando nós pecamos por ignorância, certamente é um pecado e traz tristeza ao Espírito. Entretanto, o Espírito age imediatamente a fim de nos dar conhecimento para não pecarmos outra vez. Mas quando nós temos conhecimento e pecamos deliberadamente contra o Espírito, esse pecado não é apenas um pecado, mas esse pecado se transforma numa oposição, numa resistência contra o Espírito Santo, que trabalha em nós para nos edificar, para nos santificar, que trabalha em nós, preparando-nos para a glória que será revelada no último dia, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo está orientando e ordenando e exortando a igreja é: lutem contra o seu pecado. Você sabe o que deve fazer? Então faça. Não haja propositalmente para com o pecado, porque isso traz tristeza ao Espírito do Senhor. Paulo nos diz que o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo então nos selou e simbolicamente isso nos foi dado à vista por meio do batismo. E agora o próprio Espírito está trabalhando a fim de nos preparar para esse encontro glorioso com o nosso Deus, Pai, e com o seu Filho, o Senhor Jesus. Então, quando eu e você decidimos viver ou optar por algum pecado, mas decidimos, é algo deliberado, proposital, com intenção, o que nós estamos fazendo nada mais é do que tentar romper o selo do Espírito. É como se nós estivéssemos tentando romper o selo do Espírito. Estamos, na verdade, impedindo, atrapalhando, prejudicando a obra do Espírito em nos santificar e em nos preparar para Cristo. Nós estamos em oposição a Ele e ao seu trabalho em nós. Então, entristecer o Espírito, não é necessário que você deliberadamente queira matar alguém. Basta que você, em todas as vezes da sua vida, opte pelo pecado, sabendo o que deve fazer. É simples assim. Eu vou lhe dar um exemplo. Quantas vezes, nos nossos lares, tem alguma discussão entre esposo e esposa, e vou tomar como exemplo os maridos, porque são os responsáveis pela casa, e no meio daquela discussão, o Espírito Santo vem a nós em consciência e nos mostra que nós estamos errados. E precisamos nos arrepender e pedir perdão às nossas esposas. O que é que na grande maioria das vezes nós fazemos?
ignoramos o Espírito, fingimos que somos os justos e oprimimos, usa-se a palavra oprimir no sentido de obrigar, aquela que estava justa a reconhecer que estava errada e se submeter e pedir perdão. Um exemplo simples que acontece diariamente conosco, né? Não é para acontecer diariamente, né? Mas infelizmente acontece com naturalidade. O que foi que nós fizemos? Nós entristecemos o Espírito. Ele nos mostrou o que deveríamos fazer, nos arrepender e pedir perdão à esposa. Qual caminho nós optamos? O de ouvi-lo? Não. O de não ouvi-lo. Então, o que nós fizemos foi dizer ao Espírito, nesta área, não governas minha vida. E nesta área, não quero me preparar para o céu. O que nós fizemos foi buscar um extrapolamento do selo do Espírito. Isso entristece o Espírito. Isso acontece nas discussões entre marido e mulher. Eu tomei um exemplo mais simples que pode acontecer. Isso acontece entre os filhos, que os pais argumentam e lhe mostram que estão errados, e eles enchem os seus corações de orgulho e soberba, pecam contra Deus porque quebram o 5º mandamento, e entristecem o Espírito porque deixam de preferir a palavra para preferir o seu próprio orgulho, um pecado. E então ofendem a Deus e aos seus pais na terra. Aqui estão os nossos adolescentes, aqui estão as nossas crianças. Quantas vezes elas não já fizeram isso? E ainda, para piorar a situação, tentam ludibriar o próprio espírito, fingindo que não tinham consciência daquele erro. Isso é um agravamento do pecado e aumenta o entristecimento do espírito. Pois bem, na nossa luta contra o pecado, muitas vezes preferimos o pecado, nos esquecendo que Jesus Cristo morreu para nos livrar do pecado. E ao preferirmos o pecado, rejeitamos Jesus Cristo, morto e ressurreto em nosso lugar. E isso constitui-se no entristecer do Espírito Santo. Um outro exemplo a fim de melhor nos iluminar quanto a essa questão. Quantas vezes você e eu já ouvimos a verdade daquilo que deveríamos fazer pela palavra, mas porque não queremos nos submeter a ela, procuramos argumentar de todas as maneiras possíveis a fim de justificar o nosso pecado. Pense nisso. Quantas vezes você já ouviu o que deveria fazer, mas não quis submeter-se a isso? Então você preferiu construir argumentos a fim de justificar o seu pecado. Pense sobre isso. Isso entristece o Espírito Santo. É um pecado contrário a Ele que está nos edificando. Ora, se fosse para ouvirmos o que queremos, Deus não precisava nos falar. Era só pagar uma pessoa para nos alegrar. Simples assim. Quantas vezes na igreja nós ouvimos a verdade da palavra de Deus, mas porque eu não gosto do pastor, eu desprezo aquela verdade, como se fosse dele, não considerando que é uma verdade de Deus e que vem para a minha vida. Veja, não estou falando isso com relação a mim. Eu não sou o primeiro, nem serei o último pastor dessa igreja, a não ser que Cristo volte amanhã. Mas quantas vezes nós já fizemos isso? Foi nos dito o que fazer, era o que precisávamos ouvir, e nós não aceitamos aquilo sob o argumento de que eu não gosto daquele que me fala. Deus não é escravo dos seus pastores. Deus não é escravo dos seus ministros, para ter a sua verdade e a sua palavra dependente daquele que fala. O próprio Senhor Jesus é categórico em dizer que se os verdadeiros pastores se calassem, as pedras abririam suas bocas e pronunciariam a verdade de Deus. Esses exemplos
e muitos outros mostram uma recusa do Espírito Santo e do seu trabalho de nos edificar e santificar e preparar-nos para a glória que haveremos de receber em Jesus Cristo. Todas as vezes que nós preferimos o pecado e não o Espírito Santo, isso mostra a dureza de nosso coração, a pecaminosidade que ainda reside em nossa alma em níveis altíssimos. E essa pecaminosidade constitui-se então numa oposição ao Espírito, numa rejeição a Ele e ao seu trabalho. Eu fico imaginando, essa é a cena. Deus nos salva, quer nos levar para o céu. Mas por conta do pecado, existem algumas escórias que precisam ser retiradas de nós. Ele manda o seu Espírito, seu agente, para tirar as escórias. E os salvos, de vez em quando, dizem: eu não prefiro os céus, mas as escórias, esquecendo-se do destino que as escórias lhe causariam, que seria o inferno de fogo, como nós lemos em Mateus, reservado para o diabo e os seus demônios. Nós estamos, meus irmãos, não se engane, numa preparação para a glória que haverá de ser revelada no último dia. E você acha que você vai se apresentar diante de Deus do jeito que você está? Você acha que você já está bem vestido e no que diz respeito à sua alma, ela já se encontra completamente organizada e limpa para encontrar o Rei dos Reis e o Deus da Glória? O que o Espírito está fazendo é exatamente nos despir do velho homem e nos vestir das roupas de Cristo, pois Ele é o único que está à destra do Deus Todo-Poderoso, como homem, sendo Ele também Deus. Nós precisamos observar isso, porque esses exemplos que eu dei são exemplos corriqueiros, mas são exatamente desses exemplos corriqueiros que nós iremos ter coragem de afrontar o Espírito em coisas maiores e de maior dano nesta vida, neste mundo. Então, entristecer o Espírito é opor-se a Ele, em qualquer que seja a circunstância. É preferir o pecado a não preferir o Espírito Santo. Quais são as consequências, então, do entristecimento do Espírito de Deus? A primeira delas é uma ofensa direta a Deus, nosso Pai. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo de número 17. Esse texto é um texto magnífico e ele versa sobre isso. Provérbios 17, verso 25. Provérbios 17, verso 25 diz assim: o filho insensato, o rebelde é a palavra para insensato aqui, desobediente, ele é o quê? Ele é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Ele é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. A Bíblia diz que Deus é o que nosso? Primo, tio, sobrinho, vizinho. A Bíblia diz que Deus é o que para nós? É o Pai. Então o texto é claro e diz: o filho insensato, rebelde, ele se constitui em tristeza para o seu pai. O que é que Paulo nos diz? Não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus, não sejais filhos insensatos, que amarguram não apenas os pais terrenos, mas que também trazem amargura ou tristeza ao Deus dos céus.
A primeira grande consequência é exatamente essa: ofender ao nosso Deus e Pai, o Deus triuno, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entristecer o Espírito é uma ofensa contra o Senhor. E essa ofensa, ela se dá porque ela quebra ou busca quebrar algumas coisas que Deus estabeleceu. Eu vou ler na Confissão de Fé, que interpreta as doutrinas bíblicas, das quais todos nós cremos serem verdadeiras, que diz assim, capítulo de número 12, sobre a adoção. Diz assim: a todos os que são justificados, é Deus servido, Ele é servido, em seu único Filho Jesus Cristo, e por Ele, Jesus Cristo, fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e os privilégios dele. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar, Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós pecamos contra o nosso Deus e Pai. Nós pecamos contra a nossa própria filiação, porque somos seus filhos. Pecamos contra aquilo que Deus fez em Jesus Cristo, que foi nos tirar do império das trevas e do domínio de Satanás e trazer-nos para o seu reino, para sermos criaturas, não, diz as Escrituras, mas para sermos os seus filhos, herdeiros com Jesus Cristo, chamados e possuindo o seu próprio nome, incluídos no número daqueles que pertencem a Ele, pessoas pelas quais Deus jamais abandona, entretanto protege, cuida e corrige, e tudo isso com um fim: nossa eterna salvação. Entristecer o Espírito, então, é pecar contra a nossa adoção. É por isso que um filho entristece o pai e amargura a mãe, conforme Provérbios. Porque ele peca contra a pessoa que o gerou e contra a sua própria relação com aquela pessoa, a relação filial. Mas não apenas isso. Pecar contra o Espírito, ou entristecer o Espírito, pecar contra a nossa adoção, tem consequências gravíssimas nesta vida, nesta terra. Não apenas entristecemos a Deus, não apenas pecamos contra a nossa filiação, mas também existem coisas como consequências que trarão grandes prejuízos a nós, porque estão intimamente relacionadas. Quais? Capítulo de número 17 da Confissão de Fé trata sobre a doutrina da perseverança dos santos. E diz a palavra de Deus, exposta a doutrina na nossa confissão, que a perseverança dos santos está intimamente relacionada ao trabalho do Espírito. É o que Paulo nos diz: fomos selados para o dia da redenção. Quanto mais consciência do selo e da ação do Espírito, mais certo estaremos quanto à nossa redenção. Quanto menos certeza quanto ao selo e à ação do Espírito em nós, maior dúvida abrigará nosso coração no que diz respeito à nossa redenção. Então, capítulo 17, a perseverança dos santos, na seção 3 diz assim, falando dos crentes: eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção restante neles e pela negligência, que é o caso tratado aqui, pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados
e por algum tempo continuar neles, nos pecados, incorrerem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Espírito Santo e, de algum modo, vêm a ser privados das suas graças e confortos. Veja, quando nos acostumamos a pecar e a entristecer o Espírito, automaticamente somos privados de algumas graças e confortos reservados para os filhos. Tem o seu coração endurecido, e aí dá para nós identificarmos por que em algumas áreas nós não aceitamos a Bíblia, né? Não é porque ela não seja verdade, é porque o coração está duro. Tem o seu coração endurecido e a sua consciência ferida, está toda hora se acusando e se defendendo. Por que tem gente que não vem à igreja, bota a culpa na igreja? Não, olhe para si, você é que é o pecador. Ah, eu não vou à igreja porque fulano é assim. Consciência ferida. Não, avalie a sua própria vida. Não defenda-se. Abra o coração para que o Espírito trabalhe poderosamente. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporários. Causam escândalos, prejudicam a fé dos demais, porque quando nós decidimos pecar e entristecer o Espírito, nós damos mau testemunho para quem está ao nosso redor. Então, às vezes, os filhos são rebeldes na fé, porque os pais eram rebeldes contra Cristo. O exemplo que eles tiveram foi de rebeldia, não de piedade. Eles vão exatamente fazer isso, né? Então, nós pecamos contra a perseverança dos santos, que é uma dádiva da parte de Deus. É por isso que tem muitas pessoas que, quando falam da morte, para eles é algo terrível. Não é porque não queiram morrer, é porque tem medo do que vai acontecer depois do negócio. Não tem convicção de sua salvação. Querem empurrar com a barriga para ver o que é que dá, mas ao mesmo tempo que empurram, também buscam para si, começam a se retrair, porque têm dificuldades de reconhecer os seus pecados e de abandoná-los. Não creem convictamente que o sangue de Cristo é poderoso para libertá-los. Se você tem dúvidas quanto à sua salvação, você tem que examinar a razão dessa dúvida. Ela não pode existir do nada, porque nada existe do nada. Então examine. Talvez seja este o caso: dureza de coração, luta contra o Espírito, entristecimento do Espírito de Deus. Então, são as consequências de pecar de lutar contra o Espírito, de entristecer o Espírito. Então, peca contra essa dádiva que é a perseverança dos santos. Mas mais além, no capítulo 18 da Confissão de Fé, quando ela trata sobre a certeza da salvação, um é a perseverança, o outro é a certeza da salvação, na seção de número 4 diz assim: por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida. É verdade. Ao longo da nossa caminhada, a nossa convicção de salvação não vai ser a mesma. Pode ser diminuída, pode ser abalada, por diversos modos. Entretanto, negligenciando a conservação dela, veja, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo às fortes e repentinas tentações de Satanás, retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza da salvação poderá, no devido tempo, propriamente ser restaurada e operada pelo Espírito.
e por meio delas, eles, os crentes, são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Então, a confissão diz o seguinte: pela negligência daquilo que nos é devido, podemos cair em pecados gravíssimos, que firam a consciência, entristeçam o espírito, e, ao fazermos isso, nossos corações se abrem para as fortes e repentinas tentações de Satanás. E o que é que acontece então? Deus tira a sua luz, ainda que temporariamente. Muitos crentes, ainda que na igreja estão em trevas, porque não têm comunhão com Cristo, não têm certeza de sua salvação, não cultuam Cristo como deveriam cultuar, estão em trevas terríveis, ainda que haja no fundo de suas almas uma pequena fagulha de temor e fé, mas estão privados dos benefícios dos quais o Senhor Jesus Cristo comprou para eles pelo preço de seu sangue. Diz então a palavra de Deus que aos eleitos que se encontrarem nesta situação, Deus os preserva, Deus os segura, para que não caiam no desespero absoluto e assim definitivamente entreguem-se aos cuidados de Satanás. Rejeitar o Espírito, lutar contra o Espírito, pecar contra Deus deliberadamente, é pecar contra nosso Pai, contra a nossa relação com Ele, que é a relação filial, é pecar contra as graças que Cristo alcançou para nós na sua cruz, que foi a perseverança dos santos, um trabalho que é dado ao Espírito, de diariamente nos aproximar de Deus e nos fazer com sinceridade dizer: Tu és meu Pai. Sinceridade não é abrir a boca apenas, mas de fato e de verdade, saber e sentir que Ele é meu Pai e que eu sou seu filho. Pecar contra a certeza da salvação, a segurança de que estamos em Cristo, que se morrermos hoje iremos aos céus pela graça de Cristo. Se entristecemos o Espírito, nós pecamos contra estas bênçãos. E isso enfraquece nossa fé, endurece nosso coração. Caímos nas repentinas e fortes tentações de Satanás. E agora os irmãos podem até procurar entender por que aquele irmão, com quase 50 anos de igreja, foi presbítero, pastor, quase que um anjo, e de repente o cara foi achado fazendo tal coisa. Você acha que é do nada? Não é do nada. É porque há algum tempo seguiu o caminho que entristece o espírito e prosseguiu nesse caminho e perdeu a consciência e a certeza da salvação, perdeu a compreensão de que era filho de Deus. Aos poucos o temor para com seu pai foi sendo refrigerado, e quando ele menos esperou, Satanás o tomou com todas as suas forças. Ele cai em pecados terríveis, dos quais irá amargar até o dia de sua morte as consequências. Não estou dizendo que vai perder a salvação. Aos eleitos jamais, somente o pecado contra o Espírito, e nenhum eleito comete esse. O que Paulo está tratando é do nosso modelo de vida, é da forma como nós honramos a Cristo, é da forma como nós nos relacionamos com Cristo. Se fosse para Deus nos tratar como seus inimigos e nos salvar, e apenas a salvação, Ele teria deixado que cada um de nós vivêssemos e nos salvaria exatamente como o ladrão da cruz. No último instante, viveríamos a vida inteira nessa terra como seus inimigos e no último instante de nossa vida descobriríamos que Ele nos amava. Não é assim que Deus procede. Salva homens e mulheres em determinados momentos da sua existência para ter relacionamento filial com eles, já nesta terra, a fim de prepará-los para o reino vindouro que o Senhor Jesus trará.
Na pergunta de número 105 do nosso catecismo, que trata sobre o primeiro mandamento, a pergunta diz assim, pergunta 105, qual é o pecado? Quais são os pecados no primeiro mandamento? Os irmãos devem lembrar que o primeiro mandamento é não ter outros deuses além de Deus. E aí tem uma série de coisas das quais eu não irei ler, mas o ateísmo, negar a existência de Deus, a idolatria, jurar falsamente em nome de Deus, vários pecados. E no final dessa lista diz assim, resistir ao seu espírito ou entristecê-lo. Resistir ao espírito é pecar contra o primeiro mandamento. Porque no exato momento em que eu e você preferimos outra coisa que não o espírito, a outra coisa torna-se o meu Deus. No exemplo da briga conjugal que eu dei, quando o marido se recusa a reconhecer que pecou, ele simplesmente disse a Deus, o Deus dessa casa sou eu. Quem é você para me dizer o que devo fazer? Quebrou o primeiro mandamento. Teve outro além do Senhor. E assim acontece, meus irmãos, todas as vezes, aonde quer que estejamos, quando nós resolutamente, deliberadamente, intencionalmente, preferimos não ouvir o Espírito Santo, mas ouvir o coração pecaminoso. Na pergunta de número 151 do nosso catecismo, depois que termina de expor todos os 10 mandamentos, então diz assim, quais são as circunstâncias que agravam, que tornam mais odiosos os pecados dos homens? Quais são as circunstâncias que fazem com que os nossos pecados sejam mais odiados por Deus? Ele odeia todo pecado, mas existem circunstâncias que agravam o pecado, que o tornam mais odioso, hediondo aos olhos do nosso Deus. E então a pergunta 151 responde: os pecados se tornam mais agravados em razão dos seus ofensores, quando são pessoas maduras, mais experientes, quando são crentes, quando são oficiais da igreja, e aí descreve uma lista acerca das circunstâncias que agravam os pecados. E diz nessa lista que uma das coisas que agravam os nossos pecados é quando contra o Espírito Santo ou seu testemunho e suas operações. Quando nós deliberadamente rejeitamos o Espírito Santo, seu testemunho e suas operações. Traz um acréscimo, agrava o nosso pecado. Os crentes precisam ter consciência dessas coisas. Precisam compreender estas verdades. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Por que nós queremos achar que é o contrário? De Deus não se zomba, e por que muitas vezes nós queremos zombar dele? Ouvindo a sua palavra e jogando-a no lixo, e querendo dar razões a ele, querendo convencer o Deus absoluto que o meu pecado é a verdade, e que a sua verdade é mentira. De Deus não se zomba, meus irmãos. E conforme nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus foi claro em dizer ao seu povo, à sua igreja, no último dia eu irei separar as ovelhas das cabras, os cabritos dos borregos, os carneiros dos bodes. Como, Senhor, o Senhor fará isso? E leia o texto, ele não está falando ali para descrente, não, ele está falando para a igreja. E ele disse para a igreja: como a ovelha é conhecida na terra?
Nós iremos esperar até os céus para conhecer as ovelhas? Jesus disse não. Elas serão conhecidas na terra. Como, Senhor? Ele deu um exemplo. Quando eu estive nu, vestiste-me. Quando estava com fome, deste-me de comer. Preso, visitaste-me. Doente, socorreste-me. E os próprios crentes, palavras de Cristo. Quando foi que nós fizemos isso ao Senhor? Ele disse, todas as vezes que no meio da igreja vocês foram como crentes uns com os outros. Não foram egoístas, não foram rebeldes, não foram soberbos, mas compartilharam o que tinham, sofreram com os que sofriam, alegraram-se com os que se alegravam, correram risco com os que estavam presos. Vocês fizeram isso. A expressão em Mateus é com os meus pequeninos. Quem são os pequeninos de Cristo? Não é as crianças, sou eu e você. Aí ele agora dirige-se para o outro lado, os bodes, que eram membros da igreja na terra, e diz, a vós, a parte que vos cabe é o inferno de fogo. Mas Senhor, não é possível. Eu estava na igreja quase que 80 anos. Fui pastor, presbítero, diácono, toquei, cantei e fui zelador da igreja e não sei o que mais lá. Nunca faltei com o meu dízimo. Jesus disse, é verdade. Entretanto, não houve no seu coração a ação do Espírito. Houve rejeição no seu coração para com o Espírito. Porque você viu o seu irmão do lado preso e não foi visitá-lo. Você viu o seu irmão do lado doente, não ofereceu socorro. Tinha pessoas na igreja passando por dificuldades, estavam nuas. Não tiraste nenhuma das peças do seu guarda-roupa para vesti-los. Como é que você amou o próximo? Como é que você me amou, deixando os meus salvos padecerem na terra? Então, a parte que vos cabe é esta: o inferno de fogo, reservado para Satanás e os seus anjos. Quem foi Satanás e os seus anjos? Os opositores a Deus. Nós temos que ter consciência disso, meus irmãos. Consciência disso. Se nós deliberadamente buscarmos entristecer o Espírito, vivendo do jeito que queremos, Cristo também fará do jeito que Ele quer no dia do juízo. E vai dizer, já que você optou pelas escórias, receba a recompensa delas. Mas dirá àqueles que se submetem à palavra e ao Espírito, sofrestes por minha causa, agora alegre-se por minha causa. Entre no reino que eu preparei antes da criação do mundo. Desfrute dele. É simples assim. E nós precisamos compreender isso. A nossa luta contra o pecado não é contra o pecado do outro, é contra o seu, é contra o meu. E nós não podemos lutar contra o nosso pecado, a não ser que nós nos submetamos à palavra e ao Espírito. Como é que você luta contra uma coisa que você não vê? Com armas que você também não vê. E a maior de todas elas habita nos crentes, o poderoso Espírito de Deus. Então não ignore Ele. Não tape os seus ouvidos quando Ele falar. Prefira a verdade, ainda que lhe traga prejuízos na terra, porque se preferirmos a verdade, ela nos trará lucro nos céus. E foi o que Jesus disse, construam tesouros nos céus. Lá, nada disso, ou nada do tesouro, há de se perder. Como vamos alegrar o Espírito de Deus? Muito simples. Às vezes a pessoa acha que Deus vai dar uma receita de bolo, né? Faça isso. Não, é simples alegrar o Espírito de Deus. Olhe o que é que Paulo nos diz a partir de então. Eu vou ser rápido no verso 31 para poder abordar os versos 1 e 2, que é assim que nós iremos alegrar o Espírito de Deus. Então veja que está intimamente ligado os versos. Como alegraremos o Espírito de Deus? Então ele diz, longe de vós toda amargura. É lógico, longe de vós toda amargura.
Longe de vós toda cólera, toda ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia, coisas que nós não vemos, está no coração e se materializam nas obras. Então ele diz, longe de vós tudo isso, porque o fruto do Espírito, conforme Gálatas, não é nada disso. O fruto do Espírito é amor, mansidão, alegria, benignidade, paciência, disposição para socorrer e etc. Então, rapidinho no verso 31. A palavra amargura refere-se a um espírito azedo. Quando alguém peca contra nós, que nós não queremos perdoar, como é que fica o nosso espírito? Doce ou amargo? Pensa aí comigo aí. Não estou falando de polvilho não, é espírito. Às vezes a gente encontra maridos com 40 anos de casado, quando briga, passa o dia bicudo com o outro. Dá vontade de você perguntar, rapaz, quantos anos vocês têm? 2, 3? É porque na minha época, era que criança ficava sem falar uma com a outra. Crente na igreja que não falam com o outro, porque teve uma desavença faz 1000 anos. Meu irmão, a Bíblia chama a abandonar a sua amargura. Entenda isso. Ninguém vai chegar no céu com a capa de coitadinho. Oh, Senhor, por quê? Não. A palavra é clara. Arrependa-se, espírito azedo. Porque não perdoa, não se reconcilia, recusa-se se reconciliar. Espírito duro. Então, longe de vós, é o que diz o apóstolo. E isso alegra o espírito, porque nós perdoamos, nos abrimos, as ofensas são retiradas, a comunhão prossegue e a igreja floresce cada vez mais na ação do espírito. Cólera é a ideia de fúria. Pessoas que não têm domínio próprio. É a ideia de fúria, aquela ira temporária que vem e a pessoa diz coisa e quer. A Bíblia nos chamou, conforme diz Gálatas, e diz que nós devemos ter domínio próprio. Então esse negócio, pastor, eu fui criado assim, não suporto que ninguém me diga. Pois, meu irmão, se você não suporta, sai da igreja. E sai do mundo também. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa que disse que não suportava contradição. Eu disse, pois se mate. O único lugar que você não vai encontrar contradição é na morte, minha amiga. Se mate. Onde é que você já se viu? O cara está no mundo e não querer ser contrariado. Não é uma loucura? Não, eu não posso ser contrariado. Rapaz, quem não pode é Deus. Então, se você é Deus, você não pode. Se você não é Deus, você vai ser contrariado. Aprenda isso. E treine o seu coração na paciência de Cristo. Domine a sua ira. Então Paulo diz, na hora que vem as dificuldades, clame ao Espírito, dá-me graça, Senhor, a fim de passar por esse infortúnio e não desonrar o Senhor. Ira é aquela ideia de explosão, está muito semelhante à ideia da cólera, mas é uma outra palavra, explosão, raiva. E essa ira aqui é aquela que guarda sentimentos, a pessoa começa a cozinhar as suas ofensas. É daqui que o indivíduo começa a construir a sua revanche, é daqui que ele começa a construir a sua vingança, é com essa ira aqui. E ele se torna hostil, desagradável, tentando vingar-se de Deus e de todo mundo por conta de alguma ofensa que sofreu. Muitas pessoas são assim, foram magoadas, não perdoam, são iradas, não explodem na ira, mas são iradas internamente e vão só guardando aquela ofensa, cozinhando em banho-maria e maquinando, fazendo as suas estratégias para quando um dia puder, então vingar-se. Isso não agrada o Espírito. O que agrada o Espírito é perdão, reconciliação. Deus não nos chamou para abrigar o mal no coração, mas nos chamou para abrigar o seu espírito. Blasfêmia, a ideia de caluniar, a pessoa que fala mal do outro, fala pelas costas, ou seja, fofoca. Nós já tratamos disso no verso de número 5, a questão da falsidade. Então tem gente que diz, eu não consigo segurar a língua, então corte. É melhor você entrar sem língua no céu do que com ela desceres ao inferno. Corte. Não, pastor, chega um negócio nos ouvidos, eu não me seguro. Então, minha irmã, ou arranque os ouvidos ou a língua. Esse negócio de eu não posso suportar, não consigo escutar, não é coisa de crente.
Longe de vós é a palavra de Deus. Calúnias, blasfêmias, falar mal dos outros. Nós devemos prezar pela honra dos outros, porque Deus prezou pela nossa, por isso nos deu o seu nome. Somos os seus filhos. No verso 6, a última parte, ele fala de malícia, que é a ideia de má vontade. Inclui desejo, tramar o mal, gente que é malicioso. Às vezes na escola dominical acontece isso, a pessoa ela quer saber para que lado fica Guarulhos e pergunta se Mogi é para o sul. É um exemplo grosseiro, mas é mais ou menos isso. É uma pergunta capciosa, há um desejo malicioso por trás. Quase todas as reuniões de jovens, quando o pastor é recém-chegado, o pessoal pergunta logo: pastor, eu posso beber? É pecado beber? Veja, a Bíblia trata sobre isso, mas qual é a intenção disso? É aprender ou é se munir contra o ministro, contra a palavra de Deus, ou é querer uma licença para o mal? Então é nesse sentido, malícia, má vontade. Muitos crentes pecam por isso, mas o Espírito está vendo. Isso entristece, por isso Paulo diz: longe de vós essas coisas, aparte-se disso. E então, no verso 32 ele diz: sede compassivos, perdoando uns aos outros, benignos, como alguém já fez isso convosco. Quem? Jesus Cristo. E aí então entra os versos 1 e 2, que é exatamente o final dessa sessão, e como agradamos o Espírito de Deus. Não praticando nada do que foi dito no verso 31, e só poderemos fazer isso se formos imitadores de Deus como filhos amados. É interessante a Bíblia dizer que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, imitadores de Deus. Não está dizendo que nós temos a capacidade de reproduzir os atributos de Deus, não é isso que está dizendo. Mas está dizendo que nós temos, nos foi dado pelo Espírito Santo a capacidade de imitar Deus. Como assim, imitar Deus, pastor? Mas eu nem vejo Ele. É verdade, mas Ele se deu a ver a cada um de nós. Por isso o verso 2 diz: andem como Jesus Cristo. Então nós imitamos Deus quando copiamos o exemplo de Cristo, a vida de Cristo. Quando nós imitamos suas palavras, suas ações, seus pensamentos, nós imitamos Deus. Nós imitamos Deus quando nós reproduzimos atos de justiça. Jesus foi injusto com alguém? Quem acha que Jesus foi injusto, levante a mão. Prove pela Bíblia que ele foi injusto. Não. Por que você tem que ser injusto? Imite a Deus. Seja justo nos seus atos. É verdade, nós iremos falhar, então arrependa-se, corrija-se e prossiga em direção à justiça. Jesus foi santo? Ele foi ou não foi santo? Lógico que foi santo. E com que direito nós queremos ser pecadores? Não, eu nasci assim, me criei assim, foi assim. Não, ninguém é Gabriela para ter essa síndrome. Copie a santidade. Santidade. Jesus foi santo. Busque a santidade. Busque a santidade. Tem crentes que não buscam a santidade. Sai da igreja daqui a pouco, é assistir Faustão, é porcaria. A palavra não fica no coração, porque a porcaria vem e entra. Amanhã não sabe de nada. Como vai crescer em santidade? Não, pastor, mas é o único dia que eu tenho para assistir televisão. Pois é, lembre-se do que Jesus disse: o teu olho te faz pecar, arranca. A televisão te faz pecar, não veja. Isso é radical. Então diga para Cristo que ele é radical, porque foi o que ele disse. Diga: o senhor está errado. O senhor deveria ser mais brando. O teu olho te faz pecar, compra um novo. Você deveria ter dito isso e não arrancar. Santidade, ele foi santo, sejamos santos, isso agrada o Espírito. Atos de misericórdia. Nós queremos que Deus seja misericordioso conosco. O que é misericórdia? É não recebermos o que deveríamos. Todas as vezes que Deus nos perdoa é misericórdia, não é graça. Deveríamos receber punição, Ele não nos dá punição, mas nos socorre.
O nosso irmão peca contra mim, a minha esposa que dorme comigo há 15 anos peca contra mim, o meu filho é gerado e me peca contra mim. Eu não quero perdoar o cara, não quero ser misericordioso. Jesus foi misericordioso. Judas, no dia da traição, ele disse: preste atenção, o que tem de fazer, faz depressa, mas lembre-se, ai daquele por quem o filho for traído, melhor lhe fora não ter nascido. Ele fez o que ali? Ele pregou de novo o evangelho para Judas e disse: rapaz, arrependa-se, caia em pranto, suplique a mim que eu tiro o demônio que está em você. Foi o que Judas fez. Não, Senhor, muito obrigado. Eu vou preferir andar com meu amigo oculto aqui e tal, Satanás, e juntos a gente tem um plano mirabolante para governar o mundo. E prosseguiu no seu desígnio mau. Misericórdia. Ele foi misericordioso, nós não queremos ser. Qualquer pessoa que peca contra nós, nós olhamos logo para a nossa justiça. Mas qual é a justiça que nós temos? Olhe para a de Cristo. Quando olharmos para a justiça de Cristo, nós iremos ser poderosos em misericórdia. Bondade, que é o contrário do egoísmo, da maldade. Jesus foi bondoso. Curou leprosos, ninguém queria ficar perto dos leprosos. Curou leprosos, restaurou vidas. Nós não queremos ser bondosos. Chega alguém na igreja, porque a gente não conhece, a gente também não fala, não dá as boas-vindas. Apenas um exemplo, né? Ele que se entrose no nosso meio. Que bondade! Pense, deu até vontade de chorar. Não, meus irmãos, não é assim que funciona. Atos de bondade, atos de beneficência, Cristo realizou. Certa feita, a mãe de 2 apóstolos não sabia direito o que pedir, tinha a cabeça vazia, a oficina do diabo, aquele velho ditado é verdade. Resolveu então chegar a Cristo com seus 2 filhos e dizer: Senhor, no seu reino, faça só uma coisa. Pode dizer, minha filha. Bote o meu filho, este, à sua direita e o outro à sua esquerda. Eu só quero que eles dominem o céu. Nada além disso. E, se possível, me dê uma cadeirinha por trás deles para que eu reine também. Jesus, na sua infinita graça, disse: vocês vão morrer como eu vou? Vamos. Conhecendo então a ignorância deles, ele disse: olhe, quanto aos lugares à minha direita e minha esquerda, está reservado, não posso fazer nada. Então morram primeiro, depois vocês chegarem lá, a gente acha um lugar para vocês. Ele foi beneficente com eles. Ele poderia ter repreendido aquela mulher e os apóstolos, ter dito: rapaz, vocês são apóstolos, e pensamento idiota como esse. Mas não, ele compadeceu-se da ignorância espiritual daqueles homens. Quanta bondade ele demonstrou com aqueles homens. Cheio de perdão, Jesus sentia prazer em perdoar as injúrias. No ato da sua crucificação, quando todos o blasfemavam, cuspiam no seu rosto, rasgavam e vendiam suas vestes, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Misericórdia para com eles. Misericórdia. Nós não queremos agir assim, mas a palavra diz: imitem a Cristo, que andou em amor e vos salvou dando a sua vida na cruz. Imitem a Cristo. É assim que vocês vão imitar a Deus. A palavra imitar no grego é a palavra mimetai, é daí que vem a palavra mímica. É daí que vem mímica. Imitemos o nosso Cristo. Imitemos o nosso Salvador. Somos seus irmãos. Sendo Ele Deus, fez-se nosso irmão, constituiu-nos filhos de seu Pai eterno. Que relação podemos ter com Deus se nós não queremos nos assemelhar a Ele? Não pode ser assim. A gente tem tanto orgulho de se parecer com o nosso Pai terreno e não tem orgulho ou não quer se parecer com o nosso Pai celestial. Não pode ser assim. E foi por esta razão, para que nós pudéssemos imitar Deus, que Deus se revelou imitável a nós.
Deus se revelou imitável a cada um de nós na pessoa de seu Filho. Comeu, dormiu, conviveu com pecadores, fez o bem. Deus se revelou imitável a nós. Não teremos desculpa diante de Deus por não querer imitá-lo. Então, como vamos agradar o Espírito? Fazendo vigílias, subindo no morro e indo lá na Serra da Cantareira? De forma alguma. É vivendo todos os dias como Cristo viveu, imitando Cristo. Você vai assistir um filme, tem uma cena pornográfica, pergunte-se: Jesus iria ver essa cena? Não, então não veja. Simples. Dá vontade de você dizer um palavrão no trânsito porque alguém te fechou e quer te matar. Jesus diria tal palavra? Não, então não diga. Passa, no caso dos homens, passa uma mulher seminua na rua, Jesus olharia para ela? Não, então não olhe. É simples. Simples. Eu não quero orar, não estou com a menor vontade de orar hoje. Jesus disse o quê? O meu trabalho consiste em fazer a vontade do meu Pai. Então vá orar. Ele não disse, ore quando quiser. Ele disse, se ele tivesse dito, aí você faz. Ele disse, ore quando quiser? Não. Ele disse, orai sem cessar. Então ore. Não, mas eu não estou com a mínima vontade. Mas pastor, será que isso não vai ser hipocrisia? Vai. Se você não for orar, vai ser hipocrisia. Vá orar. E diga a Deus, Senhor, pelo meu pecado eu estou tão frio. Mas pelo teu Espírito, traz fervor à minha oração. Deus vai lhe atender. Não vou orar não. Vou assistir o Faustão, que é mais legal, vou crescer espiritualmente. Não, Jesus jamais fez isso. A forma de agradarmos o Espírito é imitando a Cristo. E é por isso que Paulo disse aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 6 da sua carta, ele escreve e diz àqueles irmãos o seguinte, Tessalonicenses 1,6. O apóstolo disse assim: com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Imitar a Cristo não é uma coisa surreal, de outro mundo. É uma realidade que foi dada aos crentes. Então viva como Cristo viveu. É simples. E quando eu pecar, lembre-se, você não é Cristo, você é imitador dele. Então arrependa-se, curve aos seus pés e em lágrimas suplique perdão. Ele foi misericordioso e continuará a ser misericordioso. Ele nos perdoará e nos dará a sua graça. Que Deus nos abençoe e que o nosso viver nessa terra seja de fato, como Paulo disse aos Tessalonicenses: vocês têm imitado a Cristo. Que os homens nos vejam e digam isso. Vocês imitam alguém que não é dessa terra. É verdade. Porque o meu Cristo hoje habita à destra de seu Pai.